O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma experiência de vida. Se você ouvir e tentar praticar na sua vida, você vai ter grandes mudanças. Fala galera aqui do canal, seja bem-vindo ao canal Paixão por Empreendedorismo. Meu nome é Fabiano Paixão e hoje eu vim falar sobre um assunto muito interessante para vocês. Eu ia fazer esse vídeo lá na rua como vocês viram, mas infelizmente não foi possível. Cheguei em casa aqui, vou fazer esse vídeo aí, vai ser bem importante na vida de vocês. Eu tô aqui para agradecer também a alguns pedidos de alguns amigos que um tempo atrás parei de fazer os vídeos, por motivo de força maior, né? Eu tô aqui na Espanha e não foi por causa da pandemia. Antes de começar a pandemia eu já tinha parado, mas agora eu voltei com tudo, voltei com a corda toda. A galera me deu força aí, pediu que eu fizesse os vídeos, que estava ajudando muitos empreendedores que querem vir para a Espanha empreender. Eu tô aí para passar informação, passar conteúdo, todas as curiosidades que vocês querem saber sobre esse lugar aqui, que é bem rico e bem interessante de estar se vivendo. Então pessoal, a galera vem comentando comigo sobre transformação, falando comigo sobre mudança. O assunto hoje é esse, falar de transformação. Eu procurei uma forma bem simples, assim, bem interessante de estar falando sobre esse assunto. Eu começo perguntando para vocês, como vocês definem transformação? Eu defino transformação como... Transformação não é algo que você pinta na pele, não é um sentimento que você tem num local, de repente numa igreja ou num show. Não é nada disso. Transformação é quando você tira todas as suas mágoas de dentro de você, quando você define realmente querer mudar de vida, quando você define realmente e consegue enxergar que você não está no caminho certo, ou que você pretende ser uma pessoa melhor. Acho que o princípio da transformação é esse. Nós somos avaliados pelas nossas atitudes o tempo todo. As pessoas estão avaliando a gente pelas nossas atitudes. Se a gente não se transformar na nossa vida, se a gente não escolher ou não pensar nesse momento de mudança, de virada, a gente vai continuar sempre na mesma. Eu, na época da faculdade, né, inclusive queria mandar um abraço aí pro Wagner, que pediu que eu fizesse esse vídeo pro grupo de empreendedores que ele criou aí no Brasil. E ele me colocou nesse grupo, pediu que eu fizesse um vídeo falando alguma coisa interessante para essa galera aí que empreende no Brasil. E eu tô aqui fazendo esse vídeo não só para eles, mas para todos vocês aí que me acompanham aqui no canal. E eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu joinha aí para ajudar o canal a crescer. E a vocês que estão acompanhando aí toda vez que eu colocar um vídeo novo, que agora praticamente toda semana vai entrar um vídeo aí novo aqui no canal. Estava falando na época da faculdade. Na época da faculdade, o Wagner inclusive se formou comigo em marketing em 2006. Um professor que falava: vocês estão pensando que depois que vocês se formarem, vai acontecer vai cantar aquela música Aleluia, Aleluia, e o céu vai mudar e as coisas vão... Não. Vocês vão dormir e no dia seguinte vai ser tudo normal como está sendo. Ele falava isso e realmente a gente ficava ansioso para terminar, para que a gente, agora eu sou formado e tal. Pessoal, depois que passa aquele momento de formatura, que é um momento bem bacana e tal, nossa vida continua a mesma, a gente continua o mesmo ser humano, lógico, com um pouco mais de conhecimento, informação, mas a gente continua a mesma pessoa que a gente é. E nós somos avaliados o tempo todo pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas. E eu procurei assim uma forma bem simples de explicar, através de algum animal, através de algum inseto, através de algum bicho, de algum ser, como
que a gente pode fazer uma comparação de um ser humano em relação à transformação. E eu fiquei pensando, no final de semana eu fui num parque e aí eu vi uma lagarta lá. E eu analisei, tirei minhas conclusões e percebi, todos nós começamos a vida como uma lagarta. A maioria de nós. E tem muita gente que hoje continua sendo lagarta. É uma situação, é uma palavra forte, é um assunto que a gente fala, quando eu falo assim, parece que eu estou insultando, mas não é. É realmente, nós somos vistos assim. É assim que a gente se comporta. Por que isso? A lagarta, ela se rasteja, e a gente se rasteja muitas das vezes na nossa vida. A lagarta não tem pessoas que querem estar próximas dela. A lagarta, se você vê uma lagarta, tem gente que já quer logo pisar na lagarta. Tem gente que quer pisar, quer matar. Tem gente que quer pegar o animal para fazer maldade. É um animal que não tem muita utilidade na natureza. Ela serve de alimento para alguns insetos e comem folha, acaba com uma plantação, se for o caso, porque é o ciclo dela, a alimentação dela é essa. E diferente da lagarta, existe a borboleta, né? Que é o mesmo ser, sendo que transformado. E a borboleta, ela tem todas as qualidades que são diferentes da lagarta, e é o mesmo animal. Agora, como que isso acontece? Por que isso acontece? Existem pessoas que são como borboletas. Existem pessoas que já estão voando, que eram lagartas e viraram borboleta. Tem muita gente que está em outro patamar, como diz o nosso amigo flamenguista lá. Está em outro patamar. Tem muita gente que já está no outro nível, e era lagarta. O camarada ele evoluiu. E para a gente entrar nesse processo de evolução, a lagarta, ela não vira borboleta de um dia para o outro, não vira borboleta de uma hora para outra. A lagarta, ela, para virar borboleta, ela precisa passar por um casulo, né? E esse casulo eu chamo de processo. E tem muita gente que não quer passar por esse processo. Inclusive a própria lagarta, ela tem muita resistência em virar borboleta. Mas ela consegue se libertar daquilo ali quando ela percebe que a borboleta está voando e ela está ali embaixo. Então ela, opa, peraí, como é que meu amigo que estava aqui está lá? E as pessoas também são assim. Nós somos assim. A gente se comporta como lagarta e não quer quando a gente tem a oportunidade, ou quando a gente tem a clareza de entender que a gente precisa passar por um processo, a gente resiste e a gente não quer passar por esse processo. Todo mundo que está em outro nível, todo mundo que está voando, todos que conseguiram chegar aos seus objetivos, todos passaram por um processo. Quem não conseguiu passar por um processo é aquele outro assunto que eu ia falar, que é o milagre, né? Que as pessoas, só um milagre para fazer isso, só um milagre para... Realmente, milagre é só Cristo que faz. Só Cristo na sua vida que vai fazer milagre. E Cristo, ele também passou por um processo. Quando eu falo que Cristo passou por um processo, as pessoas ficam chocadas. Não fica não. 30 anos da sua vida, ele passou por esse processo. Não, mas qual o processo que Cristo passou? Cristo é Cristo. Então, Cristo passou por um processo de conhecer o ser humano. Na verdade, ele veio para a Terra para isso, para conviver, entendeu? E sofrer justamente por nós. Ele passou esse processo para a gente hoje não reclamar.
e a gente só reclama. Ele passou por esse processo para poder pagar os nossos pecados. E a gente continua pecando. Na verdade, a gente nasceu pecador já. Ele começou a fazer os milagres a partir dos 30 anos. Milagre existe? Milagre existe. O problema é que tem gente que não quer passar pelo processo e quer o milagre na sua vida. Meu pessoal, milagre ele vai acontecer. Isso aí é independente da fé de cada um. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. José passou por um processo. José foi vendido, todo mundo sabe a história de José, foi vendido pelos seus irmãos aos 13 anos e aos 30 José estava reinando. José ficou 17 anos em um processo. Foi preso, foi julgado, tratado como ladrão, e dentro desse processo que ele passou, ele aprendeu muita coisa e conseguiu dar a volta por cima e conseguiu chegar onde ele chegou. Mas ele passou por um processo. Quando ele chegou, quando ele virou rei, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e exatamente o que ele não tinha que fazer. E ele sabia por que ele estava ali. Foi só reinado. Pessoa que consegue passar pelo processo da vida, ela nunca mais volta a ser lagarta. Já viu uma borboleta que depois que vira borboleta ela vira lagarta? E a notícia boa é essa, que depois que você consegue depois que você passa por um processo e você vira borboleta, você é borboleta para sempre. O processo ele tem tempo, mas quando você consegue atingir, passar por ele e virar borboleta, aí tem muita gente que fala, ai, borboleta, você quer virar borboleta? Eu quero virar borboleta. Tá bom, vou virar mariposa, pronto. Que é um tipo de lagarta. Mas eu não quero ser lagarta para sempre. Não queira ser lagarta a vida toda. As pessoas vão continuar pisando em você. E você vai sempre continuar se rastejando. Você vai sempre continuar na sua mesmice. E quando eu falo de processo, Fabiano, mas você está falando de processo de uma forma que a gente não está entendendo. O processo é você reconhecer que você precisa mudar. Aonde que eu erro? Aonde que eu estou fazendo coisas que eu não deveria? Aonde que eu errei no último negócio que eu montei? Peraí, eu sou um cara que falo demais em momentos que não é para eu falar. Sou um cara que falo pouco em momentos que é para eu falar muito. O que eu preciso fazer para mim mudar, para me reinventar? Esse é o princípio, é o início do processo. É você entender isso, entrar no seu casulo e começar a trabalhar isso em você. E depois que você trabalhou isso em você, você consegue entender que você está caminhando para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. É como se fosse uma parábola que marca muito. Se você prestar atenção nesse vídeo, você vai perceber que desde a época de Cristo aqui na Terra, as pessoas precisam passar pelo processo. Eu conheço muita gente que só reclama, mente, tem capciosidade em algumas situações, articula coisas, engana os outros, trata pessoas mal, pessoas que mas eu não faço mal a ninguém. Você acha que você não faz mal a ninguém, mas você não parou para analisar a sua vida e não passou pelo processo ainda, Às vezes o processo não é só você tirar mágoas de dentro de você. Às vezes você precisa passar por alguma dificuldade. Eu tenho certeza que após essa pandemia tem muita gente que tá passando pelo seu processo, porque não faziam coisas que já eram para ter feito e agora que teve que se reinventar, estão passando por esse processo, estão vendo que é necessário ser feito.
parou para analisar, muita gente parou para analisar, teve tempo para isso. Muitos maridos, muitas mulheres que resgataram seus relacionamentos porque não passavam muito tempo com suas famílias, não passavam muito tempo um com o outro, então não conversavam, então agora se conhecendo mais, estão agora curtindo mais o ambiente familiar, muita gente fazendo coisas que não faziam. Então muitas pessoas estão passando por um processo agora, após essa quarentena. A mensagem é basicamente essa, pessoal. Não deixe de inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário aqui. Eu coloquei para algumas pessoas que eu ia voltar a fazer vídeo e elas me pediram para fazer alguns vídeos. Ah, Fabiano, faz vídeo falando sobre educação na Espanha, falando sobre alimentação da Espanha, falando sobre como é a saúde na Espanha. Então eu vou voltar agora com uma série de vídeos explicando sobre esses assuntos aqui na Espanha. Eu estou aqui em Madrid e sempre que eu puder passar informações ou deixar algum vídeo que possa motivar vocês, eu estou fazendo. Tá? Muito obrigado por me assistir até agora e um grande abraço. Para ter que passar por o processo, porque não passam, né? Geralmente acontece com quem é filho de dono de empresa grande, que às vezes o pai ou o avô vem a falecer e larga tudo para essa pessoa, e aí ele tenta manter o negócio, segurar o negócio, mas não dura muito tempo, porque você não passou pelo processo para estar administrando aqui. Você precisa passar, você precisa viver uma história, conhecer, passar as dificuldades que tem que passar para chegar ali, merecer aquilo ali. Muitas das pessoas, elas querem chegar em algum lugar e quando chegam, elas não sabem o que estão fazendo ali, o porquê que chegaram ali. E aí elas voltam de novo, cai de novo para